Salve, salve família! Domingão aqui em Sydney. Para variar, acabei de sair de um treininho, peguei o café. Mais uma vez vamos trocar uma ideia. A papo de hoje a gente vai falar do mercado de VFX no Brasil, no Canadá e aqui na Austrália. Vou bater um papo sobre, como que é o mercado, qual é o tamanho, quais são as possibilidades, como que as coisas estão hoje, em 2026, como que as coisas já tiveram e o futuro desses três lugares aí. Consigo falar com uma certa propriedade desses lugares, pois trabalhei, bastante nos três, e eu acho que dá para ter uma noção aí para a galera que tá a fim de, de entender um pouco mais como que o mercado internacional tá rolando. Eu acho que pode ser um bom help, uma boa ajuda. Beleza? Vamos nessa. A primeira coisa falando um pouquinho sobre o Brasil, como que as coisas estão no Brasil. Brasil, todo mundo conhece, Tô falando português para brasileiro, todo mundo meio que sabe como é que é o mercado, como que tá. Mas eu gostaria de falar um pouquinho a minha percepção, sobre as coisas, de como que eu tô vendo o mercado atual, quais são as principais diferenças, entre o que eu passei fora do Brasil e o que eu venho passando fora do Brasil e o que eu passei no país, desde o início, Primeira coisa, certa, dá para entender que o mercado brasileiro, ele é muito mais focado internamente do que para fora, Então, eu trabalhei 14 anos na TV Globo, trabalhei muito tempo fazendo novela, fazendo série, fazendo filme, e eu acho que esse é o principal mercado junto com publicidade. Então, quando a gente está falando de VFX no Brasil, a gente está falando praticamente de novela, filme, cinema, publicidade. O mercado de publicidade é um mercado que gera muito dinheiro para o Brasil. Tem muitas empresas de VFX, muitas empresas de publicidade que trabalham para o mercado internacional. Isso é bem interessante para o business porque, você está ganhando em dólar, Você não está só trabalhando para o Brasil e para as agências do Brasil. Então, de certa forma, é um lucro grande para a empresa quando você começa a ganhar em dólar, mas também a exigência é outra, é um outro tipo de atendimento, a equipe tem que falar inglês, eu acho que tudo tem que estar um pouco mais alinhado à pipeline internacional, Eu tive algumas experiências em estúdios no Brasil, trabalhando para fora, e é interessante ver o quanto os estúdios brasileiros ainda estão longe do pipeline internacional, Quando eu falo isso, eu falo sobre estrutura mesmo, de render farm, estrutura de pipe mesmo, pipeline. A pipeline aqui fora é muito mais robusta do que a pipeline no Brasil. Então eu vejo que a questão nem é muito sobre o poder artístico, é mais sobre é mais sobre a pipe, é mais sobre o processo. Quando eu me mudei aqui para fora, uma coisa que me assustou muito, que me despertou muito, é a diferença de processo que existe no Brasil e que existe fora, No Brasil, eu costumo dizer que tem a coisa do hero. Toda equipe tem um hero, E o que é o hero? É o herói, é o cara que salva tudo, é aquele cara fora da curva, que vai fazer tudo incrível, é o cara que vai fazer o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Eu acho que, na verdade, a cultura brasileira é muito focada nisso, Quando a gente fala de política, quando a gente até fala de futebol, fala de muita coisa no Brasil, eu acho que é tudo muito focado no herói, Então, quando a gente fala do Neymar na seleção, é o Neymar que vai decidir, ou é o Romário que vai decidir. A gente nunca fala muito sobre o time, a gente sempre fala sobre a pessoa específica. E eu acho que em VFX acaba rolando um pouco disso, É sempre o cara que entende mais, é o cara que sabe mais, que tá, às vezes ele nem tá liderando o projeto, mas ele tá ali dentro do time e ele que vai resolver, entendeu? Então eu acho isso uma característica muito evidente no Brasil, A falta de processo
e a coisa do herói, do cara que vai resolver tudo. Isso na verdade é ruim, né? Porque se esse cara sair, se esse cara ficar doente, a equipe acaba perdendo muito, sabe? Então, bom, essa é uma das coisas assim que eu vejo de uma grande diferença. No Brasil tem a questão do orçamento, né? Os projetos têm um orçamento bem menor do que aqui fora. Então, quando eu falo assim, eu falo de orçamento menor, eu estou falando de coisas tipo, vou dar um exemplo de composição. Quando a gente vai fazer um shot em composição no Brasil, a gente meio que tem que fazer tudo, né? A gente vai fazer rotoscopia, a gente vai fazer enfim, vai recortar o croma, dependendo do lugar o cara faz até o 3D, dependendo do lugar o cara vai até gravar. Então, assim, é complexo, entendeu? Porque você acaba acumulando muitos cargos, né? Os cargos de produção no Brasil são muito enxutos, então um supervisor de efeitos no Brasil, ele acaba fazendo produção também. Isso é uma coisa muito comum, né? Essa coisa do orçamento, né, do tamanho do projeto, produção e do hero, assim, eu acho que são as principais coisas que eu consigo, diferenças que eu consigo ver dentro da equipe, né? E falando do mercado geral, o mercado, assim, de uma forma nacional, o Brasil não tem incentivo, né? Incentivo para a produção de VFX mesmo, né? Quando eu falo incentivo, eu tô falando incentivo específico para VFX. Porque aqui fora, né, rola um incentivo que é o tax rebate, que na verdade é um incentivo para as produções de cinema serem feitas nas cidades, né? Então, por exemplo, em Montreal tem um tax rebate de Montreal. Se você pós-produzir e fizer o VFX em Montreal, o governo devolve uma porcentagem do que foi gasto, né? Então, porcentagem das taxas, né? Então, a gente sabe que as taxas são muito altas, né? Taxas principalmente assim, falando de equipe, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para as produtoras, né? Então, é por isso que a DNEG, a ILM, a UETA, as empresas grandes, elas têm filiais em lugares que têm tax rebate. Então, quando a gente fala do Brasil, você por que não tem uma produtora grande no Brasil? Porque o Brasil não tem política de incentivo de taxa. Então, é por isso que as empresas não abrem lá. Então, do ponto de vista do business, não é maneiro ter uma empresa no Brasil. Então, assim, eu poderia ficar falando aqui do Brasil durante muito tempo, só dando uma passada de coisas assim dos pontos, acho que são pontos principais que eu acho e que eu vejo. E aí vamos trocar uma ideia sobre o Canadá agora. Historicamente, o Canadá ele tem uma história com VFX que é bem grande, né? Não só VFX, mas a área de game também. Então, tanto em Vancouver, que eu acho que é o principal polo de VFX e de cinema do Canadá, quanto em Montreal e em Toronto, são os 3 lugares principais, assim, né? Que tem um tax rebate alto. E as empresas funcionaram por muito tempo, assim. O mercado criativo de Montreal é um dos mercados mais importantes do Canadá. Eu trabalhei em Montreal, eu consegui ver tudo que rolou ali, enfim, a importância da cidade no cenário mundial de VFX e de games, né? Então, assim, cara, em Montreal tem empresas... A DNEG estava lá, tá lá ainda, né? A MPC, que era a maior empresa, né? Tava lá, a MPC, ela fechou, né? Fechou as portas no ano passado, ou retrasado talvez. A MPC era gigantesca, empregava muita gente em Montreal. E, enfim, outras menores, assim. A Pixomondo historicamente era uma empresa muito grande em Montreal também. A Pixomondo, ela fechou em Montreal. E hoje o principal hub não é mais Montreal. Hoje o principal hub é Vancouver. Por que isso, né? Por que Vancouver virou o grande hub? Há 6 anos atrás, o mercado era meio dividido, tanto em Montreal quanto em Vancouver. Só que o Quebec tem leis específicas, né, tanto de imigração quanto de tax rebate. E essas leis, elas começaram a ser muito modificadas, né? Por isso que, na verdade, as coisas mudaram muito em Montreal, né?
rolou uma política forte assim para poder regularizar a questão imigratória no Canadá. Essa é uma questão bem sensível para o país. Então, assim, a gente consegue ver muitos imigrantes, né, trabalhando no Canadá, trabalhando em Montreal, trabalhando em Vancouver. E, de certa forma, o Canadá é conhecido como um país fácil de imigrar, né? Então, muita gente imigrou para o Canadá, muita gente vive lá. E essa imigração, a gente consegue ver que ela não foi feita de uma forma muito correta. Então, tipo assim, eles imigraram muita gente. E o Canadá tem uma política social, né, que é interessante, porque você não paga escola, você não paga o hospital, né, plano de saúde, então é tudo dado pelo governo. Só que como eles imigraram muita gente, esses sistemas públicos começaram a ficar deficientes, né? Então, quando você vai para um hospital em Montreal, a coisa é bem difícil, porque não tem meio que vaga para você se tratar, se cuidar. Tipo, sei lá, uma criança quebrou um braço, tem que ficar esperando 8 horas até ser atendido. Então, assim, o atendimento é bom, mas é super lotado, né? Então, assim, esse é um problema clássico do Canadá. E por que eu estou falando isso, né? Porque para consertar esse problema, eles começaram com um plano de diminuir o número de imigrantes, né? E a indústria de VFX, ela é totalmente dependente de imigrantes. No Canadá não tem, sei lá, quando eu entrei na DNEG tinham 150 compositores. No Canadá não tem 150 compositores em Montreal, né? Nascidos em Montreal, canadenses, né? Não tem essa galera toda para poder dar conta do trabalho feito, né? Que tem que ser feito, né? Então eles têm que migrar muita gente. Então, é por isso que tem muito brasileiro, tem muito inglês, enfim, tem gente do mundo inteiro trabalhando em Montreal. E aí, com essa política de regularização da imigração, eles tiveram que demitir muita gente, né? Então, assim, foram duas coisas que aconteceram que meio que diminuíram muito o mercado em Montreal. A primeira coisa foi a greve de roteiristas, né, que teve há 2 anos atrás, a greve de atores e roteiristas. Essa greve, eu não vou nem entrar no mérito se a greve é positiva, se é negativa, eu acho que o ponto aqui nem é esse, mas ela afetou muito o mercado de VFX, o mercado no geral, assim, né? Porque, cara, muita gente foi demitida. Eu fui das pessoas que teve que ser demitida, porque eles tiveram que enxugar muito a equipe. Na verdade, eles demitiram a equipe inteira de composição, né, a DNEG. No meu caso foi um layoff temporário, né? Eu fiquei fora durante só um tempo, eu não fiquei fora permanente assim, mas eu fiquei alguns meses fora. E aí, mais do que isso, a política de Quebec, especificamente, né, que é a província que está a cidade de Montreal, a política de Quebec ela foi mais agressiva ainda do que estava sendo feito no Canadá, assim, no geral, né? Então, Montreal, que era um hub gigante de VFX, ele foi super reduzido. Então, assim, de uma forma geral, o que eu posso falar do Canadá é isso. O Canadá, ele tem essa questão super sensível, é um mercado super tradicional, né? É um mercado que ele existe há muitos anos, mas ele tem essa questão sensível, que é a questão da imigração, né? Então, assim, a gente consegue ver que o Canadá está sendo basicamente esvaziado na área de VFX, na área de tecnologia criativa, né? E aí os tax rebates estão sendo diminuídos, né? Porque eles precisam botar dinheiro em outras coisas e aí é isso que acontece. Então, é uma pena, né? Porque, assim, muitos amigos, né? Muita gente que eu conheci que trabalha em Montreal, que trabalha em Vancouver, trabalha no Canadá. Muita gente ficou sem emprego, muita gente teve que sair do Canadá. Então é um movimento muito grande, porque é difícil, né? Quando você trabalha com VFX, você tem que estar meio que à mercê, né, do mercado, à mercê do tax rebate e de ir para onde o trabalho existe, né? Bom, gente, assim, ó, eu tô resumindo bastante sobre esses assuntos, né? Porque é um assunto bem complexo, assim, não é uma coisa que eu consiga desenvolver em 5 minutos.
Mas é bom para ter uma mínima noção do mercado, de tudo que está acontecendo e para onde que as coisas meio que estão indo, né? E falando um pouquinho da Austrália, o que aconteceu aqui, né? A Austrália, ela não é um hub tradicional de VFX, como é o Canadá, como foi o Canadá, na verdade, como é a Inglaterra, né? Como é Londres, mas eles estão fazendo muito incentivo, estão dando tax rebate para os projetos virem para cá, né? Então, o que está rolando? Tem muitos projetos sendo feitos aqui, tanto em Sydney quanto em Melbourne, e as empresas estão vindo para cá. Então, assim, a Dineg abriu uma filial, a filial da Dineg aqui em Sydney, ela está aqui há 4 anos, se eu não me engano, algo por aí. A ALM, que é a Industrial Light and Magic, junto com a Disney, está aqui há um tempo também. A Netflix abriu aqui. Enfim, tem outras empresas menores, tem a Fin Design, enfim, tem outras empresas menores que estão aqui, né? Em Melbourne tem a Weta, tem a Framestore. Então, assim, com esse lance do tax rebate vindo para a Austrália, o mercado está vindo para cá. Então, tem muita coisa que está sendo feita por aqui. E é interessante porque, assim, a Austrália é um país que não neva, não é frio, né? Então, do ponto de vista climático, é menos agressivo, né, do que o Canadá. O Canadá é difícil porque, enfim, o clima é bem severo, né? Você viver tipo 6 meses embaixo de neve não é uma coisa legal, assim. Até no começo é interessante, é bonito, que legal viver na neve. Mas no segundo inverno as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, né? Só que aí tem a questão também da distância, né, da Austrália, né? Porque a Austrália, ela tá num lugar que é muito distante, né? Então, assim, para você ir para a Europa daqui ou ir para América, é pelo menos 15 horas de voo, né? Então, tipo, pelo menos, assim, muito mais que isso, né? Para ir para o Brasil são 24 horas contando as paradas, né? Mas, enfim, esse é um problema grande, né? Esse é o problema que a Austrália meio que enfrenta, porque acaba que o mercado não pode mudar completamente super rápido para cá, né? É um processo que leva um tempo. Mas eu vejo aqui que eles estão incentivando muito a questão da cultura aqui, né? Da cultura, da produção cultural, da gravação de cinema e de vídeo aqui. Então eu vejo que cada vez mais vem projetos para cá, né? Tem muita coisa sendo gravada por aqui também, né? Então, assim, eu fiz... o Mad Max Furiosa foi gravado aqui na Austrália, né? E foi pós-produzido aqui também. Eu participei da pós-produção de um filme que é o Wrecking Crew. Esse filme ele foi gravado com incentivo australiano também e pós-produzido aqui. Então, cada vez mais as coisas estão vindo para cá porque a Austrália entendeu que esse mercado é um mercado que dá dinheiro e que ele estava meio perdido no mundo. É interessante falar um pouco de Londres também. Londres é um mercado bem tradicional, assim, os principais estúdios grandes, né, tem um escritório principal, né, headquarters em Londres. Então, tipo, os escritórios, tipo a Dineg, né, o escritório o office principal da Dineg é em Londres. E eu acho que Londres não tem capacidade produtiva, né? Eu acho que é caro você manter grandes equipes em Londres. Então, as coisas acabam indo muito para a Índia. Muita coisa é feita na Índia. Todos os estúdios grandes têm filiais na Índia, em várias cidades. Só que para a gente, para quem trabalha no mercado internacional, é difícil ir para a Índia porque lá os salários são bem baixos, né? Então, assim, as pessoas não vão morar, né, em Mumbai. Eu vejo muito um movimento contrário, né? Principalmente aqui na Austrália, em Sydney. Eu vejo, tem muito indiano, tem muita gente da Índia que vem trabalhar aqui em Sydney. Eles são pessoas incríveis, assim, são muito bons tecnicamente falando, né? E essa mistura de gente na Austrália que eu acho que é uma coisa que é muito interessante, né? Isso tinha no Canadá, mas aqui na Austrália eu acho que eu consigo ver isso mais misturado.
e principalmente pela proximidade com a Ásia, eu vejo que a cultura asiática está muito presente, né? E eu vejo o mercado asiático também muito presente aqui. Então tem dinheiro da Ásia rodando aqui, que eu não consigo ver no Canadá ainda, né? Então no Canadá roda o dinheiro da América, né? O dinheiro dos Estados Unidos, eu não estou chamando dos Estados Unidos de América, não, tá? Só falando da América em geral. Então no Canadá rola dinheiro de lá, da América do Norte, e aqui eu consigo ver o dinheiro da Ásia rodando aqui, né? Então essas são as diferenças principais assim entre esses três mercados, né? Então é isso, gente. Assim, esse foi um panorama geral, assim, bem simplificado, né? De como que estão os três mercados e o que tem, o que está rolando, né? Eu consigo ver, assim, falando de um pouco de futuro, eu vejo o Brasil um futuro bem interessante, né? Caso o governo consiga entender que o Brasil é uma potência criativa, né? Que todo mundo fala e eu vejo que é verdade, né? Assim, quando eu vejo os artistas que tem no Brasil, né? A história que o Brasil tem, não sei se vocês sabem, mas o Brasil tipo, quando a gente fala de Hans Donner, né, da TV Globo lá no começo, foi um dos primeiros países a fazer vinheta, a usar computação gráfica, então a gente sempre foi de ponta, assim. Só que a gente não tem incentivo, né? O governo não incentiva diretamente a produção de efeitos, a produção tecnológica, então isso acaba sendo um problema grande pra gente, né? Mas eu vejo um potencial caso o Brasil consiga entender que o mercado internacional pode ser altamente lucrativo, que o mercado de cinema e de produção audiovisual é altamente lucrativo e que os países de primeiro mundo investem nisso. Então, é óbvio que no Brasil tem muita coisa para ser investida antes disso, mas a esperança é a última que morre, né? Eu tenho esperança que o Brasil possa ser ainda uma potência na área. Bom, vamos ver se um dia isso acontece, né? Mas a realidade é que hoje a Austrália é o futuro, é aqui. Quando a gente fala de produção audiovisual, esse lugar que eu tô aqui, né? Isso aqui são empresas, né? Tipo, o investimento é muito grande na área tecnológica e eu vejo que eles têm a intenção de se tornarem um grande hub nesse sentido, né? E já meio que está acontecendo. Eu acho que é questão de tempo para o mercado vir mais ainda para cá. Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez por vocês ficarem até aqui no vídeo. Então, ó, dedo no like, curte, compartilha para eu continuar fazendo os vídeos e botando coisa nova para vocês aí, beleza? Valeu, obrigado. Fui!